Fala meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje continuando o estudo do direito administrativo. Estamos na nossa preparação para o concurso do Ministério Público da Bahia. Veremos neste vídeo o tópico do direito administrativo chamado poderes administrativos. Então, sem perder tempo, só aquele recadinho tradicionalíssimo. Se você puder deixar o seu like e também ativar a sua inscrição no nosso canal, eu agradeço demais, pessoal. E também estendo o convite para que você se torne membro do canal por R$ 4,99 mensais. Assim terá acesso a alguns vídeos exclusivos e aos nossos mapas mentais. Recados dados, partimos ao conteúdo. Questão de número 1, todas do Instituto Consulplan. Eu peço para que vocês pausem o vídeo, assim fica mais dinâmico, tá? E em 5 segundos voltaremos com o gabarito. Sempre lembrando, primeiro uma rápida revisão teórica e na sequência o gabarito. Na questão de número 1, demoraremos um pouquinho mais e nas próximas avançaremos mais rápido. Então pausem o vídeo e já voltamos. Bom, então vamos lá, questão tratando de poderes administrativos. Quando falamos em poderes, para a nossa prova da Consulplan, é mais tranquilo porque não precisaremos de grandes aprofundamentos. Pense o seguinte, pessoal, a administração pública ela precisa perseguir o interesse coletivo, o bem-estar da coletividade. Por conta disso, ela necessita de algumas prerrogativas, determinados instrumentos para viabilizar o interesse público. É daí que surgem os poderes administrativos. São 6 os poderes, tá? Existe aqui uma divergência em provas mais complexas, mas para a nossa prova, são 6 os poderes administrativos. Começaremos com o primeiro deles, chamado de poder vinculado. Quando falamos em poder vinculado, neste tipo de poder, a administração pública não tem, então aqui ó, sem margem de escolha. Ou seja, a lei prevê um único comportamento por parte do agente. Então pense no seguinte, ó, a lei, o princípio da legalidade, ele nos indica o seguinte: a administração pública só pode atuar se houver uma lei prevendo determinado comportamento. Vamos imaginar que esta lei regula a situação 1 e a situação de número 2. Na situação 1, a lei fala o seguinte: ocorrendo esta situação, o agente precisa atuar de modo X. E já na situação 2, a lei fala o seguinte: o agente pode atuar de modo X ou ter a postura Y. Perceba só que temos uma diferença. Na situação 1, o agente público só tem uma atuação possível. A lei prevê apenas um único comportamento. Por conta disso, falamos que nesta situação temos o poder vinculado, certo? Na situação de número 2, teremos daqui a pouco que é o poder discricionário. Ou seja, poder vinculado, neste poder, o servidor atua sem qualquer margem de escolha, porque a lei prevê apenas um único comportamento. Exemplos clássicos por aqui. Aposentadoria. Pessoal, pense no seguinte: a aposentadoria do servidor, se ele cumprir todas as exigências, é uma obrigação da administração pública. Por melhor que aquele servidor desempenhe as suas atribuições, ele precisará ser aposentado. A aposentadoria é um dever da administração. O mesmo ocorre com as licenças. Pense numa licença para dirigir. Se você passou ali nas provas, preencheu todos os requisitos, a administração pública não pode olhar para a sua cara e falar: não gostei de você, portanto não concedo a licença. Não, pessoal. A administração só tem um único comportamento, que é justamente emitir a sua licença. Beleza? Então essa é a ideia do poder vinculado.
O servidor atua sem margem de escolha. A lei prevê um único comportamento. Por outro lado, quando falamos do poder discricionário, neste caso, a administração pública, ela possui uma margem de escolha. Então temos aqui, que o agente público ele atua com certa liberdade. Foi o exemplo que vimos na situação de número 2. O servidor pode ter a postura X ou a postura Y. Então ele vai analisar o caso concreto e verificará se adota a postura X ou a postura Y. Então cabe a ele, naquela situação, analisar a oportunidade e conveniência do caso concreto, certo? Eu até coloquei, a lei, mais uma vez ela, prevê mais de um comportamento possível. Exemplo por aqui são as fiscalizações que ocorrem pela vigilância sanitária. Pense no seguinte: vamos imaginar que determinado estabelecimento está armazenando carnes ali, mercadorias, de modo irregular. E temos uma lei X que fala o seguinte: nestas situações, o fiscal da vigilância sanitária, ele poderá aplicar uma multa ou, olha aqui, duas possibilidades, ou interditar o estabelecimento. Pronto, pessoal. O servidor, o agente público, ele pode fazer uma coisa ou a outra. Por conta disso, a lei concedeu a ele uma certa margem de liberdade. Ele tem mais de um comportamento possível. Um outro exemplo por aqui, vamos imaginar que determinada lei diga o seguinte: servidor que faltar ao trabalho por determinados dias terá a sua suspensão decretada. A sua suspensão será de 30 até 90 dias, certo? Então, cabe à administração pública analisar o caso concreto. Ele pode ser demitido em 30, 31, 60, 80 até 90 dias. Portanto, existe uma margem de liberdade para que a administração escolha a melhor punição, certo? Então, aqui temos, esta margem de liberdade. Agora, é claro, o que a administração não pode é punir o servidor por menos de 30 ou por mais de 90. Desta forma, estaria desrespeitando a lei. Beleza? Então, essa é a ideia de poder vinculado e poder discricionário. Poder vinculado, a lei prevê um único comportamento, sem margem de liberdade, na atuação do servidor. Poder discricionário, a lei prevê mais de um comportamento e o agente público ele possui uma margem de liberdade durante a sua atuação. Continuando, chegamos ao poder hierárquico. Poder hierárquico, pessoal, obviamente vem de hierarquia. Hierarquia, vamos pensar numa pirâmide. Então temos aqui, a ideia de escalonar o funcionamento do órgão, dar ordens, rever a atuação do servidor, tá? Tudo isso porque teremos um superior e os seus subordinados. Então imagine, por exemplo, dentro de um tribunal de justiça. Por ali teremos os técnicos judiciários, os analistas, os chefes de cartório, os juízes, os estagiários. Então perceba que existe um escalonamento das funções. Portanto, poder hierárquico, lembre de escalonar o funcionamento do órgão. E isso remete a dar ordens, rever a atuação dos servidores e até mesmo delegar ou avocar competências. Quando falamos em delegar competências, estamos transferindo uma atribuição. Então, a atribuição é deste camarada e ele está repassando a um outro. Esta é a ideia de delegação. Por outro lado, temos a avocação. É o movimento oposto. Ou seja, este camarada que passou a atribuição, que a delegou, ele está tomando para si, novamente, uma atribuição que inicialmente pertencia a ele. Então vamos imaginar que este camarada
não desempenhou corretamente aquelas atribuições. E veja só, pessoal, de alguma forma, este nosso amigo está sendo desprestigiado, porque seria o carimbo perfeito de que ele não faz as coisas bem feito, né? Até por isso estão avocando a competência que estava sendo desempenhada justamente por ele. Por conta disso, temos que a avocação é uma medida excepcional e a delegação é a regra, certo? Bom, então assim vimos o poder hierárquico pensando para a prova da Consulplan, certo? Para outras bancas, precisaríamos aprofundar um pouco mais. Aqui não é necessário. Avançando, chegamos ao poder disciplinar. Disciplinar vem de disciplina e remete à aplicação de punições ou ainda sanções. Bom, e quando pensamos em aplicação de punições ou sanções, imediatamente, na administração, vem a ideia do servidor. Então, quando a administração aplica sanções ao servidor, sem dúvida, estamos diante do poder disciplinar. Aqui é mais tranquilo. Porém, temos a ideia também de aplicação de sanções ao particular. Mas muito cuidado por aqui, pessoal. Apenas o particular que possui um vínculo especial com a administração pública. Explico melhor. Vamos imaginar a situação mais tranquila. O aluno de escola pública, ele está estudando numa escola que pertence ao poder público. Então, ao efetuar a matrícula, vamos imaginar aqui, ó, essa é a escola pública, certo? O particular efetuou a matrícula neste estabelecimento. A partir deste momento, ele estabeleceu, criou-se um vínculo com o poder público. Diante disso, se eventualmente ele for suspenso, ele praticou algum ato que gerou a suspensão, temos a aplicação, neste caso, do poder disciplinar. Então perceba que é um particular que tem um vínculo especial com o poder público, sendo penalizado, sendo sancionado através do poder disciplinar. Bom, vamos imaginar uma segunda situação. O particular, também ele, firma um contrato com a administração pública. Então ele participou de uma licitação, tá? Ele venceu essa licitação e foi formalizado um contrato administrativo. A partir deste momento, este particular possui com a administração um vínculo especial, certo? Se eventualmente o contrato não for cumprido, algumas cláusulas não forem respeitadas, a administração pública poderá sancionar este particular. E diante disso estaremos diante do poder disciplinar, porque o particular possui um vínculo especial com a administração pública. Então tenham cuidado com esta situação aqui, ó. Quando falamos do particular sendo punido, se ele tiver um vínculo especial, se ele tiver algum vínculo com a administração e for punido, teremos a manifestação do poder disciplinar. Por outro lado, se este mesmo particular for punido e não tiver nenhum vínculo com a administração, estaremos diante do poder de polícia. Então vamos imaginar o seguinte: determinado camarada é proprietário de um supermercado e ele tem ali as mercadorias apreendidas pela administração pública. Perceba, este camarada ele não possui nenhum vínculo especial com a administração. Por conta disso, neste exemplo, estamos diante do poder de polícia e não do poder disciplinar. Legal? Tranquilo? Continuando um pouco mais, veremos o poder regulamentar ou poder normativo. Galera, se você está estudando para outras bancas, principalmente Banca Sebrasp, este ponto é extremamente complexo por lá. Mas aqui, felizmente, vamos fugir das discussões. Você precisa saber apenas o seguinte para acertar as questões da Consulplan. Quando falamos em poder regulamentar ou normativo, a banca encara como expressões
sinônimas. Portanto, poder regulamentar ou poder normativo nada mais é do que a prerrogativa conferida ao chefe do executivo, à administração pública, e quando falamos chefe do executivo, leia presidente da República, governadores e, por fim, prefeitos, tá? Então, é a prerrogativa conferida ao chefe do executivo para editar atos normativos, regulamentando, complementando, explicando as leis. Essa é a ideia por aqui. Quando falamos em atos normativos, estamos diante de uma expressão que é gênero e possui ali como espécies, por exemplo, os regulamentos, as instruções normativas, as portarias, enfim, pessoal. Então, se liga só. Poder regulamentar é a prerrogativa conferida ao chefe do executivo de editar atos normativos para regulamentar, para dar a fiel execução, a correta noção daquela lei, tá? Para complementar as leis. Deixa eu exemplificar aqui com uma situação interessante. Vamos imaginar a lei de drogas. Pessoal, na lei de drogas não está expresso o que é droga. Simplesmente teremos ali, entre outras situações, que você não pode vender, comercializar as drogas. Daí você pergunta, pô, mas eu não sei o que é droga. É justamente neste momento que teremos o poder regulamentar ou normativo. Virá um outro ato normativo regulamentando, explicando, dando uma fiel execução, uma correta explicação desta lei, tá? Então, neste momento teremos uma portaria e esta portaria vai nos dizer exatamente o que é droga. Cocaína é droga, está na portaria. Maconha é droga, está na portaria. Heroína, êxtase e por aí vai, pessoal. A portaria vai nos dizer com exatidão tudo que é droga. E perceba só, o que não está nesta portaria não será considerado droga e, consequentemente, aquele que for flagrado portando aquela substância não poderá ser incriminado, porque não está na portaria que prevê o que é droga. Beleza? Agora se liga na nomenclatura. Falamos aqui que a lei está sendo complementada, está sendo melhor explicada. Não podemos, via de regra, inovar no ordenamento jurídico. Portanto, estes atos normativos, eles não poderiam criar um novo direito ou uma nova obrigação. Isso é a regra geral. A exceção para a sua prova você não precisa conhecer. Esse ponto até é cobrado, porém, em outras bancas. Por aqui, a nossa vida foi facilitada. E para fechar, galera, vamos à última observação. Suponhamos que este poder regulamentar ele seja extrapolado, exorbitado pelo administrador público. Então, ele, via de regra, não poderia inovar no ordenamento jurídico. Porém, através do poder regulamentar, a administração pública criou um direito novo. E acabamos de falar que, via de regra, isso não cabe. Bom, ocorrendo isso, teremos que ele poderá ser sustado, pode ocorrer a sustação dos atos que exorbitem este poder. E quem faz este controle é o Congresso Nacional. Grave isso aqui, ó. Congresso Nacional poderá sustar os atos que exorbitem este poder regulamentar. Beleza? Tranquilo? Bom, e por fim, não falaremos nesta aula, temos o poder de polícia, tá? Isso eu deixarei para um outro vídeo, porque aqui o tema é mais extenso. Portanto, nesta aula falamos do poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e, por fim, regulamentar. Bom, revisão feita, vamos voltar à questão de número 1. Bom, olha que coisa linda. A questão fala que foi conferida a autoridade a escolha. Opa, temos escolha entre multar
ou interditar. Então, o nosso administrador público, ele pode escolher conduta de número 1 ou conduta de número 2. Falamos que isso corresponde ao poder discricionário, que é a letra D de dado. O servidor atua com margem de escolha. A lei prevê mais de um comportamento. Comportamento 1 ou comportamento de número 2. No caso concreto, ele vai analisar o que é mais conveniente e oportuno. Beleza? Então essa é a ideia, questão de número 1, letra D de dado. Avançando, questão 2, 5 segundos. Então vamos lá. Quando a lei Y determina que os atos administrativos sobre o tema P devem ser praticados de acordo com a aplicação de determinados formulários. Então temos, na realidade, a situação fática, a situação P, tá? Então esta é a situação. E existe uma lei falando o seguinte: ocorrendo a situação P, precisaremos aplicar os formulários. A lei que diz isso é a lei Y. Então, ocorrendo a situação P, a lei Y diz que precisaremos aplicar determinados formulários. Perceba só que o administrador ele não tem escolha. Aconteceu a situação P, a lei Y está falando que ele precisa aplicar estes formulários. E mais, né, galera? Quando falamos em formulários, estamos ali preenchendo informações e estas não podemos escolher a melhor opção. Vamos imaginar aqui, ó, nome, CPF, RG e assim por diante. Estes formulários eles devem ser preenchidos com estas informações exatamente. O administrador ele não pode pensar se colocará o nome daquela pessoa, o apelido ou alguma coisa neste sentido, certo? Então a sua atuação está totalmente limitada. Ele só tem um único comportamento. Portanto, o servidor não tem margem de escolha. Beleza? Por conta disso, estamos diante do poder vinculado. Estes dois verbos ajudam bastante, ó. Determina e devem. Avançando, questão 3. Ao administrador público, em regra, chefe do executivo, é conferido o poder de editar normas complementares à lei, visando a sua fiel execução. Trata-se do, faltou aqui, né? Trata-se do poder, daí 2 pontos. Letra A, poder dever. Letra B, poder de polícia. Letra C, poder disciplinar ou de disciplina. Letra D, poder normativo ou regulamentar. E letra E, poder regrado ou de regramento. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá. Temos aqui, ó, chefe do executivo, tá? Ou seja, presidente, governador ou ainda prefeito, editando normas complementares à lei para sua fiel execução. Quando falamos do poder regulamentar, comentamos que a prerrogativa do chefe do executivo, leia presidente, governador e também prefeitos, de editarem atos normativos regulamentando, complementando as leis. Deste modo, estarão conferindo uma fiel execução ao texto legal. Por conta disso, temos que só pode ser a letra D de dado. Poder regulamentar, para alguns, é sinônimo de poder normativo. Existe aqui uma divergência em relação a isso, mas perceba, para a sua prova, podemos assinalar como expressões sinônimas. Avançando, questão 4. 5 segundos e já voltamos. Bom, falamos sobre isso, né? Poder regulamentar. É bom que já revisamos o assunto. Poder regulamentar é um dos mais relevantes para a administração e, em regra, concretiza-se
via decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo. Beleza? Agora estamos falando daquela situação na qual o decreto ele acaba exorbitando a sua função. Então temos, quando o decreto regulamentador expedido pelo executivo é exorbitante, vimos nesta parte aqui, o decreto regulamentar exorbitando o seu poder, indo além do que deveria, teremos a sua sustação. Então, o Congresso Nacional poderá sustá-lo, tá? Então, pode sustar os efeitos deste decreto. Por conta disso, o gabarito só pode ser a alternativa A de aprovado. Avançando, vamos para a nossa última questão. 5 segundos e já voltamos. Bom, então vamos lá. Informações importantes. Tivemos aqui uma empresa que participou de uma licitação e foi contratada pela administração pública, tá? Então está falando, promoveu licitação que culminou na contratação de uma empresa. Portanto, o que temos é esta situação aqui, Houve uma licitação, esta empresa aqui, ganhou. Vamos imaginar que este particular ele tenha vencido. E neste momento foi estabelecido um vínculo, um contrato com a administração pública. Portanto, esta empresa possui com a administração pública um vínculo especial, certo? E falamos que isso corresponde ao poder disciplinar. Ou seja, o poder disciplinar é aquele poder que possibilita aplicar punições ou sanções aos servidores ou ainda a particulares que tenham algum vínculo especial com o poder público. É exatamente a situação desta empresa que saiu vencedora e formalizou um contrato com a administração. Por conta disso, o gabarito só pode ser a letra B. Muito cuidado por aqui. Embora eu não tenha falado de poder de polícia, para a sua prova, leve o seguinte: na próxima aula trataremos de poder de polícia. Mas saiba o seguinte, vamos imaginar um particular, tá? Se este particular ele possui um vínculo com a administração pública, então ele tem um vínculo com a administração, estamos falando nesta situação do poder disciplinar, caso ele sofra alguma penalidade. Por outro lado, se este camarada não possui um vínculo especial com a administração, se ele for punido, teremos o poder de polícia. Então vamos imaginar, por exemplo, o camarada que é dono de um supermercado, então ele não tem qualquer vínculo especial com a administração. E a fiscalização bate lá no seu mercado e leva todas as mercadorias. Perceba que neste caso estamos diante do poder de polícia. Ele sofreu uma punição, uma sanção, mas como não tem um vínculo especial com a administração, só poderemos assinalar que é o exercício do poder de polícia. Beleza? Na nossa questão foi a letra B, poder disciplinar, porque existia um vínculo especial com a administração. Maravilha? Bom, pessoal, então é isso. Assim resolvemos 5 questões do Instituto Consulplan e revisitamos uma boa parte do nosso conteúdo. Mais uma vez, não aprofundem para esta banca coisas desnecessárias. Vocês estarão perdendo tempo. Então, tenham cuidado e foquem no que a banca realmente cobra. No próximo vídeo eu quero falar um pouquinho de poder de polícia e resolveremos também questões da Consulplan. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e em breve voltaremos com mais conteúdo aqui no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!